A Guerra Fria foi um dos maiores conflitos ideológicos que já existiram, onde o lado comunista, liderado pela União Soviética, combatia e tentava levar sua ideologia e estilo de vida contra o lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos. E bem como sabemos, a Guerra Fria acabou, os soviéticos não conseguiram bater de frente contra os Estados Unidos, perderam várias batalhas decisivas e em 1991 a União Soviética cai, os Estados Unidos vencem se tornando a maior superpotência do mundo. Mas, e se a história tivesse acontecido diferente, e se dessa vez os vermelhos tivessem ganhado a Guerra Fria e se tornado a maior potência do mundo? Como isso mudaria o mundo? Como isso nos afetaria? E como isso seria possível? E é isso que iremos ver nesse vídeo de hoje. Mas antes um aviso, eu não sou comunista, esse vídeo é só um vídeo mostrando a minha visão do que poderia acontecer se caso os soviéticos ganhassem, e a única coisa que eu quero mesmo é só inventar teorias envolvendo história, ok? E outra coisa é que agora eu comecei uma campanha e agora eu quero 100 mil inscritos até o final do ano. Tá, eu sei que isso é meio difícil, mas se você quiser me ajudar a chegar a esse meu objetivo, se inscrevendo, recomendando o canal, comentando suas ideias, dizendo aqui nos comentários o que você concorda ou discorda das minhas teorias, isso já ajudaria muito. Revendo o vídeo antigo meu sobre esse assunto, eu percebi uma coisa, que muitas coisas que eu disse nele não faziam muito sentido. Naquele vídeo eu dei uma explicação bem esdrúxula do porquê a União Soviética ganharia e o que aconteceria com os países na época da Guerra Fria. Mas agora, estudando um pouco mais, eu realmente consegui encontrar uma oportunidade na qual os Estados Unidos estavam bem fragilizados e poderia acabar gerando uma Guerra Fria onde os soviéticos teriam vantagem sobre os Estados Unidos. E esse momento é a Grande Depressão de 29. Durante a Grande Depressão, mais de 20% dos Estados Unidos estavam desempregados. A economia tinha reduzido em mais de um quarto. E o que a gente precisa fazer é prolongar a Grande Depressão nos Estados Unidos. E como a gente faz isso? Simples. O que tirou os Estados Unidos da Grande Depressão foi a Segunda Guerra Mundial. Tá, o New Deal deu uma ajuda, mas não foi ele que tirou os Estados Unidos da Grande Depressão. Mas o que aconteceu foi que quando a guerra começou do lado dos Estados Unidos, as indústrias que estavam paradas começaram a produzir para os esforços de guerra, os desempregados tiveram que se alistar e esse desemprego praticamente acabou nos Estados Unidos. E a economia começou a crescer como nos anos antes da Grande Depressão. Mas nesse cenário, os Estados Unidos não entraram na Guerra Mundial. O máximo que eles fizeram foi mandar um apoio aos britânicos e aos soviéticos. Tá, mas se os americanos não tivessem entrado na guerra, os alemães teriam vencido. Talvez, mas é por isso que eu vou fazer mudanças do lado soviético. A principal sendo as purgas de Stalin. Imagine aí você é o Stalin em 1938. Os alemães estão ganhando vários territórios, se tornando uma força cada vez mais forte em toda a Europa. E o líder deles sempre fala o quanto ele quer destruir e te invadir, ocupar seu território e usar o seu povo como mão de obra forçada. O que você faz? Se você for lógico, você provavelmente disse que você provavelmente se preveniria, preparando seu exército para caso algo pior acontecesse. Pois é, mas não foi isso que o Stalin fez. Nesse momento extremamente crucial, o que ele fez foi expurgar vários oficiais extremamente importantíssimos da União Soviética. E quando os alemães invadiram a União em 1941, eles não estavam nem um pouco preparados para os alemães. E mesmo com os soviéticos tendo muito mais soldados, os alemães fizeram uma limpa, destruindo infraestrutura, fábricas, gerando o caos. Existe uma estatística meio triste que é se você nascesse homem em qualquer lugar da União Soviética em 1923, você teria só 20% de chance de chegar ao seu aniversário de 23 anos em 1946. E isso muito por causa de conflitos, fome, perseguições e vários outros motivos. Então dá pra ver o quanto de estrago não só os alemães fizeram, mas também o próprio Stalin em si. Tanto é que hoje em dia, por mais que a Rússia seja o maior país do mundo em extensão territorial, eles têm uma população cada vez menor. Tanto é que países muito menores como Bangladesh e a ilha de Java têm populações muito maiores que a Rússia de hoje em dia. Bem, com essas mudanças, o que a gente teria feito é que a União Soviética seria muito mais forte na hora de contra-atacar os alemães. Com a União Soviética tomando praticamente toda a Alemanha e a Áustria. De início, os japoneses só tinham entrado na guerra contra os Estados Unidos, mas como nessa linha do tempo alternativa os Estados Unidos não aplicaram um embargo no petróleo japonês, os japoneses não teriam entrado em guerra contra os Estados Unidos. Em 1941, os japoneses tinham duas escolhas, enfrentar os soviéticos na terra ou os Estados Unidos na água, e eles escolheram os Estados Unidos. Mas, como os Estados Unidos agora são um país neutro, os japoneses não teriam invadido os Estados Unidos, e sim a União Soviética.
E agora, com o fronte europeu finalmente terminado, eles teriam focado a maior parte das suas forças no Japão, e provavelmente venceriam, já que os japoneses não estavam na melhor situação possível. Assim, mais países iriam cair na influência soviética. E finalmente, após os Estados Unidos ver que o mundo está se tornando vermelho muito rápido, a gente entra na Guerra Fria. Dessa vez a gente chega numa Guerra Fria bem diferente. Os Estados Unidos é bem mais fraco economicamente por causa das péssimas políticas econômicas do Herbert Hoover. Infelizmente a gente teria que reeleger ele. Hoover, por mais que fosse uma pessoa gente boa, como presidente ele era um lixo. E as péssimas políticas econômicas dele ajudariam o nosso cenário a ser um pouco mais realista. Sim, eu sei que isso é meio difícil, ele era extremamente odiado pelos Estados Unidos. Qualquer candidato que aparecesse iria ganhar dele. Até eu, se eu participasse, eu ganharia dele. Bem, com a Grande Depressão mais forte sem a entrada dos Estados Unidos na guerra, os Estados Unidos estariam bem mais fracos, e os soviéticos, sem as gigantescas perdas na guerra e com muitas infraestruturas intactas, estariam bem mais fortes. Avançando para os anos 50, muitas coisas interessantes começariam a acontecer. Primeiro, a China cairia para o comunismo que nem na vida real. Mao Tse-tung tomaria o poder na China e Chiang Kai-shek iria para Taiwan. Já indo para a Europa, vários eventos aconteceriam. Primeiro que vários países como França, Bélgica e Itália tinham vários movimentos comunistas fortíssimos, e esses movimentos foram extremamente reduzidos por causa do Plano Marshall e a criação da CIA. Vamos pensar, nessa linha do tempo, quem liberou a maior parte da Europa foram os soviéticos, e a Europa Ocidental estaria extremamente destruída. Então não é muito difícil ver esses países caindo na influência soviética. Porém sim, ainda haveria muitos países que não teriam se tornado comunistas. Exemplo disso é o Reino Unido. Winston Churchill e vários outros primeiros ministros britânicos eram extremamente anticomunistas, sem falar que o comunismo não era tão popular por lá. Portugal e Espanha também não cairiam no comunismo, já que na época eles estavam sob regimes totalitários bem anticomunistas. Ah, e claro, também a Suíça e a Suécia, já que esses dois aí ativaram seu modo de neutralidade 2.0. Mas agora o mais importante, os Estados Unidos se tornariam comunistas? Não. Na versão passada do vídeo, eu até tentei forçar a barra e dizer que ele se tornaria um regime comunista, porém com as suas diferenças, mas se a gente for levar a sério mesmo, isso é meio impossível. Se a gente ver a relação dos Estados Unidos nos anos 50 ao comunismo, a gente percebe que isso era meio impossível. Imagine agora, com um mundo cheio de regimes comunistas, eles ficariam extremamente paranoicos sobre tudo que estava acontecendo no mundo e tentariam de tudo para não se alastrar na América. Coisas como uma Cuba é praticamente impossível, porque os Estados Unidos nunca deixariam uma revolução de caráter socialista acontecer na América. A gente chegaria nos anos 70 e 80 mais ou menos assim. Num cenário onde a União Soviética seria a principal potência, ainda existiriam muitos países capitalistas, mas eles seriam bastante isolacionistas, fazendo comércio mais entre si. Países como Irã, Coreia e Vietnã tiveram muito perto de se tornar países comunistas, porém por conta da intervenção da ONU, eles conseguiram impedir os soviéticos de avançar para esses países e assim conseguiram manter os seus regimes intactos. Mas nesse universo não tem ONU. Quem sugeriu a criação da ONU foi os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial para que futuros conflitos não acontecessem. Mas neste universo os americanos nem participaram da Segunda Guerra Mundial, então a ONU provavelmente não existiria. Bem, esse para mim seria o universo mais próximo de uma vitória soviética. Eles seriam a principal potência militar e cultural do mundo e a maior parte dos países capitalistas seriam bem paranoicos com uma invasão soviética. Com isso também eles se tornariam bem isolacionistas. O mundo seria extremamente diferente, e provavelmente que essa Guerra Fria estivesse acontecendo até hoje em dia, já que eu não vejo nem os Estados Unidos nem a União Soviética caindo em tais cenários. A gente dificilmente saberia o que estaria acontecendo do lado vermelho da cortina, já que não teria uma perestroika como a Glasnost. Seria um mundo muito complexo e eu com certeza não gostaria de viver nesse mundo. Mas bem, esse foi o vídeo. Se você concorda ou discorda da minha teoria, deixe aqui embaixo as razões do porquê você discorda ou concorda. Como eu disse no início do vídeo, se inscreva para ajudar o canal a crescer mais e mais. Então, é só isso mesmo e tchau!